Era do Áudio. É uma coisa que eu adoro fazer, mas que é uma constante luta ali de será que eu continuo ainda? Será que eu consigo? É diferente ter esse papel de entrevistado e de entrevistador. E o papel de entrevistador, pra mim, é muito fácil e gostoso de fazer. Que ela ouvia muito e que ajudou ela a tomar a decisão de virar freela, e depois eu entrevistei ela. Mais um episódio de A Era do Áudio chegando aqui no teu tocador de podcast favorito, e hoje eu converso com o Lucas Gini. Já adianto que se você é um freelancer ou um podcaster, vai amar essa conversa. O Lucas é designer tipográfico e ilustrador, e desde 2019 ele produz e apresenta o Freela Podcast, que traz entrevistas com profissionais de diversas áreas para falar sobre a vida de freelancer. Lucas Gini, muito obrigada por aceitar meu convite, um prazer falar contigo. Olá, Nanda, tudo bem? Eu agradeço muito pelo convite, fiquei super feliz. Espero que eu consiga contribuir aí, entre outras pessoas, para dar uma perspectiva de podcasters. A gente conversou, eu acho que foi em 2019, né? E eu dei entrevista pro teu podcast. Sim, antes do mundo acabar, né? Eu ia dizer antes do apocalipse, né? Quando a gente era feliz e não sabia, a gente conversou. Sim. Como é que estão as coisas na tua vida hoje aí? Cara, eu acho que, assim, a vida profissional, por incrível que pareça, nessa loucura, não teve tanto impacto da pandemia, assim. Não teve uma super ultra diferença de clientes como freela, e eu já tava muito acostumado a trabalhar em casa, né? É lógico que vida social fez muita falta e tudo mais. Em relação à profissão, não teve grandes impactos disso, assim. E eu tô tendo mais mudanças agora, na verdade, porque eu tô começando a entrar numa outra área profissional que já fazia tempo que tava nos meus planos e que eu finalmente tô colocando em prática. Na minha vida pessoal, acho que a grande mudança, assim, foi uma mudança de casa, de cidade, que eu morava perto de São Paulo, mas não em São Paulo mesmo, e já tava também no plano há anos e anos, guardando grana e tudo mais. E aí no final do ano passado eu mudei pra São Paulo, e acho que agora eu inclusive as questões profissionais, eu acho que eu não tinha muito espaço mental pra pensar, assim, sabe? Então agora, beleza, estou na minha casinha, consegui, estou em São Paulo, agora eu tô tendo um pouco mais de cabeça pra olhar pra outros lados. Aqui eu já atuo faz alguns anos de design de tipografia, não só lettering, que eu acho que é o que a galera mais conhece, sim, porque é mais popular, mas também design de fontes, né? Fontes tipográficas, famílias tipográficas e tudo mais. E agora, depois de muito tempo, eu tô começando a fazer um portfólio, entrando em contato, tentando entrar no mercado novo aí, tirando a ferrugem de fazer contato com gente que eu não conheço também, que é uma coisa que eu não fazia faz tempo, pro mercado de ilustração infantil, de literatura infantil, principalmente, e gostaria muito de entrar em mercados também de decoração para criança, né? Tudo que envolve ilustração infantil aí. Mas ainda tô meio buscando, não sei muito bem onde encontrar essas coisas. Tudo que tu me traz, né, sobre a tua profissão e tudo mais, deixa claro, né, que como para muitos de nós, o podcast não é, ou está longe de ser, né, a tua atividade principal, né? Sim. Então, gostaria que tu falasse um pouco sobre o Freela Podcast e que espaço que ele tá ocupando na tua vida hoje, né? Porque tu fez algumas mudanças até na periodicidade nos últimos tempos. Então, fala um pouco o que é o Freela Podcast, como tu tem produzido, o que tá rolando no Freela hoje em dia. Certo. Acho que para responder eu vou resgatar um pouquinho da história de como eu comecei e tudo mais, que foi em 2018 ou começo de 2019. Agora eu tô até meio perdido, né? Como a gente falou, depois do apocalipse, minha memória que já não era lá essas coisas pra data, destrambelhou de vez, assim. Mas eu sei que foi no comecinho de um desses 2 anos, porque em 2017 eu virei freela de vez, assim. Eu trabalhava em escritório antes, escritório, estúdio, e aí no final de 2016 eu saí de onde eu tava, e em 2017 eu comecei a considerar, né, comecinho de 2017 comecei a considerar ser freela, começou a dar certo, e enfim, rolou ali principalmente com os contatos que eu tinha feito nos lugares que eu trabalhei, né, que é até uma coisa que eu falo muito no podcast, tipo, é bem difícil virar freela sem ter tido um fixo antes, né. Embora eu estivesse gostando, estivesse curtindo, e de novo, trabalhando com gente que eu já conhecia, já gostava,
trabalhava e tal, eu tava acostumado a sair de casa e ir pro escritório, conviver com gente, almoçar junto. E aí eu percebi que, ainda mais que eu morava meio isolado, né? Como eu falei, eu não morava em São Paulo, morava num lugar meio pacato, assim. Eu ficava muito tempo sozinho, né? Praticamente segunda a sexta eu ficava em casa. Morava com meus pais, então eu não ficava sozinho na casa. Mas assim, não é uma convivência de trabalho, né? Não é uma coisa, tipo, que dá pra você trocar uma ideia rapidinho ali e voltar. Era diferente. E aí eu comecei a sentir muita falta disso, assim, de conversar com as pessoas, tudo mais. E aí que eu fui começar a ouvir podcasts no geral, assim. Eu sabia mais ou menos o que era, mas eu nunca tinha escutado. E era uma escolha deliberada, assim. Eu ficava, cara, eu não quero uma pessoa falando na minha cabeça, Deus me livre. O que é muito bizarro, porque hoje eu escuto horas e horas, né? Mas acho que é muito essa necessidade de trocar com pessoas que eu meio que supria já quando eu trabalhava alocado com outras pessoas. Indo trabalhar sozinho fez falta. Comecei a ouvir os podcasts e um dos primeiros assuntos que eu fui buscar foi vida de freelancer mesmo. Um podcast que eu comecei a ouvir muito e que foi a principal referência até, já talvez respondendo uma pergunta que nem foi feita ainda, mas foi minha principal referência para criar o Freela, um podcast do Reino Unido que chama Being Freelance, que o meu esquema é bem parecido, assim, e até, como eu falei, eu tenho certeza que foi no comecinho de um desses anos, porque... 2019, porque eu fui olhar aqui. Ah, perfeito, obrigado. De nada. Obrigado por me falar sobre o meu próprio... por saber melhor que eu. Incrível. Comecei em 2017, comecei a ouvir e tal, e aí, então, tendo essa timeline mais definida, em 2018, comecei a pensar, putz, legal, incrível esse podcast, só que, cara, é o contexto do Reino Unido, assim, né? É muito diferente. Tanto de fluxo de trabalho, quanto valores e estilo de vida. Então, assim, tem muita coisa até sazonal lá, de, tipo, quando tá nevando, tem mais cliente, não sei o que, você fica, tipo, bicho, legal, interessante, mas zero contexto do Brasil, assim, né? E mesmo o meu, eu não tenho a pretensão de achar que eu tô dando um contexto do Brasil. Eu converso muito mais com gente São Paulo, Rio, né? Então acaba sendo também meio enviesado. Mas eu tive essa ideia de falar com pessoas daqui. E eu ouvi um podcast em português falando sobre isso. E como eu achava impecável esse Being Freelance, a minha ideia foi praticamente, cara, vou fazer exatamente isso aqui no Brasil. Puta plágio do cacete, então eu mandei um e-mail pra ele. Falei, pô, queria fazer aqui, mas eu queria que você soubesse, queria saber se te incomoda. Eu quero realmente pegar mais ou menos o fluxo que você faz aí, só que fazer aqui. E ele ficou sem responder meses, assim, eu fiquei, puta, sei lá, acho que o cara comeu puto, né, não sei o que aconteceu. E aí no dia 1º de janeiro, ele respondeu e falou, nossa, eu me perdi na minha caixa de e-mails aqui, tinha um monte de e-mail pra responder, eu tô respondendo tudo hoje. E aí eu meio que já tinha algumas coisas prontas, já tinha ideia de com quem falar, já tinha uma identidade visual preparada. E aí quando ele respondeu isso, eu falei, então beleza. Comprei um microfonezinho e já comecei a aprender a editar áudio, fazer o básico ali pra conseguir começar a publicar. Na época, o meu paradigma era da frequência de uma vez por semana, assim. Eu achava que meio que tinha que ser isso pra dar certo. E depois a gente fala mais sobre o que é dar certo, o que não é, mas muito aberto isso. Mas eu achava que tinha que ser uma vez por semana e comecei fazendo nessa frequência mesmo. De 15 em 15, depois passou uma vez por semana, enfim. Era com uma frequência maior do que é hoje, assim. Foi um momento em que as minhas contas eram mais tranquilas, eu pegava bastante freela ainda, que eu quase não pego hoje, mas de design gráfico, então eu tinha um fluxo maior de gente que eu conhecia e tudo mais, e dava tempo de eu gravar um episódio por semana e editar. Eu mesmo editava o áudio na época. E lento pra cacete, né? Hoje em dia eu já edito mais rápido e tal, mas assim, aprendi pra isso, então demorava horas e horas pra editar um episódio ali, fazia uns cortes super micro, assim, sabe? Tipo, não, meio segundo de intervalo tá muito aqui, vou deixar 0,25, sabe? Assim, um detalhismo que não faz a mínima diferença pra quem tá ouvindo. Mas que eu fui percebendo isso ao longo do tempo. Eu fui mudando a frequência conforme eu vi que eu não dava conta de fazer um lançamento semanal, nem quinzenal, e aí já me doeu bastante, pra ser sincero, eu queria muito continuar pelo menos com quinzenal, mas hoje em dia eu lanço um episódio por mês e não sou eu que edito o áudio. Então assim, já mudou muito, né? Era uma vez por semana eu cuidava de tudo e hoje tem um pessoal que edita pra mim, edita bem melhor que eu, certamente muito mais rápido, e eu não preciso pensar muito nisso, eu só confiro ali, escuto antes de publicar, faço umas marcações pra ajudar eles e beleza, sabe? Mas parte disso também foi a constatação do que você disse, que não sei se felizmente ou infelizmente,
infelizmente, ou nenhum dos dois, ser podcaster não é uma atuação profissional minha. Eu não tiro uma grana disso. Então, o tempo que eu tenho pra dedicar é um tempo de hobby. É o tempo que eu estaria fazendo alguma atividade de lazer, eu faço isso. Não dá pra eu pegar 5 horas de um dia e ficar editando um áudio. Tenho que fazer a grana girar, né? Eu tenho que trabalhar nas outras coisas, até não só pela grana, mas por me colocar profissionalmente nesse mercado novo que eu tô querendo entrar, melhorar profissionalmente na outra área que eu já atuo também, enfim. É uma coisa que eu adoro fazer, mas que é uma constante luta ali de será que eu continuo ainda? Será que eu consigo? No meio do caminho também eu abri o Apoia-se, que é graças a essas pessoas que eu consigo pagar a edição e não eu mesmo editar o áudio, então certamente o podcast já teria morrido se não fosse pelo Apoia-se. E ainda assim é bem contadinho, assim, não é muita gente, mas é suficiente para eu pagar a edição de um episódio por mês. O plano é sempre, se dobrar a quantidade de apoiadores e a grana eu puder pagar 2 episódios por mês, beleza, aí eu faço. Aí entra uma questão de divulgação e de redes sociais, que são coisas que eu sou bastante ruim de fazer. Então entram todos os ingredientes que você sabe muito bem, inclusive o seu podcast é pra tudo isso, né? Pra ajudar nisso tudo. Eu sei, essa parte de divulgação, e por mais que eu tenha me especializado na área de marketing, essa parte de divulgação é a que eu menos gosto. Eu gosto de gravar, de produzir, de entrevistar. Quando chega na parte de divulgar, queria poder terceirizar, mas, Gini, tudo isso que tu falou, né? Eu fico pensando, a gente que cria conteúdo e não vive desse conteúdo que a gente cria, né? Assim, qual que é a energia que faz com que a gente vá lá e grave, faça, escreva e coloque esse conteúdo no mundo, né? E aí eu te pergunto, o que te anima pra gravar? O que é o teu combustível, assim? Tipo, eu quero falar com essas pessoas, mesmo, né, reduzindo a periodicidade, o que te dá esse gás, assim, pra continuar com o podcast? Além dos apoiadores, é claro. Sim. Mas, no fundo, eu acho que boa parte são apoiadores mesmo, não só os que estão no Apoia-se, mas as pessoas que ouvem. E, em alguma medida, são apoiadores ali, não financeiros, mas são as pessoas que ainda estão dando moral, sabe? Que depois de 3 anos e pouco de podcast, estão lá ouvindo. Todo episódio tem uma média de pessoas que dá pra perceber que, cara, tem gente que ouve todos. Assim. Não é possível que tá vindo gente nova tanto assim, principalmente pelo fato de eu não divulgar muito bem. Então, eu sei que tem um público ali. Eu acho que boa parte desse gás vem disso. Da galera mandando mensagem, sabe? De vez em quando receber um e-mail. Tipo, recentemente eu fiz um episódio com um figurinista, que fantástico, assim, eu nunca tinha conversado com uma pessoa que trabalha com isso, achei mega interessante. E foi ele que me mandou um e-mail falando, cara, eu sempre escuto podcast, ninguém nunca falou sobre isso, eu adoraria participar. E assim, esse é o sonho, porque além de ser um ouvinte, é uma pessoa com um puta papo interessante e que eu não precisei nem correr atrás, sabe? Chegou na minha caixa de e-mail. Então essas coisas me dão muito gás, assim. E a própria conversa, né? Talvez dê pra perceber aí pelo quanto eu tô tagarelando, mas eu gosto muito de conversar, então a gente tava até conversando aqui antes, né? Que é diferente ter esse papel de entrevistado e de entrevistador. E o papel de entrevistador, pra mim, é muito fácil e gostoso de fazer, porque eu instigo, eu faço perguntas e eu ouço as pessoas falando. Pra mim, isso tá pago, assim, sabe? É muito legal ouvir as pessoas de contextos totalmente diferentes, de profissões que eu não entendo nada, ou às vezes de profissões muito semelhantes às minhas, com formações parecidas com as minhas, mas ainda assim é uma outra vivência, sabe? Outros trabalhos, um outro ponto de vista. Então, pra mim, isso é legal demais. É isso que dá um gás. Eu tô interrompendo a entrevista bem rapidinho para te fazer um pedido muito importante. Se você tá gostando da Era do Áudio, vá ao seu tocador de podcast favorito e siga ou assine esse podcast. Essas coisas como deixar seu follow, deixar seu review são muito importantes. Assim, os aplicativos de podcast mostram esse programa para mais pessoas. Por exemplo, se você tá ouvindo pelo Spotify, além de seguir, também pode deixar umas estrelinhas lá pra gente. Obrigada por ajudar esse podcast a crescer. Muito legal, muito diverso, que tu de fato traga profissionais das mais diversas áreas e todos eles têm esse ponto em comum, que é ser freelancer. Inclusive, o Freela Podcast me ajudou em 2 momentos, assim, que eu tava entrando nesse mercado de freelancer, eu não sabia se eu ia continuar ou não e tal, e eu vi os episódios, era muito legal, eram aquelas conversas que eu não conseguia ter com pessoas, porque eu não conhecia essas pessoas, né, mas aí através do teu podcast eu descobria como é que era, é assim que funciona e tal. E eu gostaria que tu falasse um pouco sobre a diversidade
diversidade dos convidados e alguma coisa assim tu aprendeu, alguma curiosidade, alguma diferença, por exemplo, alguém que é freelancer no mercado que não é o nosso, né, que não é o teu mercado. Então, para responder, eu acho que eu acabo entrando também numa outra questão, resgatando um pouco do que eu falei e ampliando um pouco. Eu gostaria de ter mais tempo, na real, para dedicar. Também adoraria terceirizar a parte de redes sociais, por exemplo. Tem gente que eu entrevistei e que eu tenho certeza que faria um trabalho maravilhoso e que meu sonho é botar essa pessoa para trabalhar, sabe assim? Tipo, então eu gostaria muito de fazer mais, de produzir mais episódios, divulgar mais, ter mais conteúdo, não só o áudio, né? Ter mais posts e ter mais tempo para correr atrás de pessoas de áreas diferentes. Ter essa diversidade nas áreas profissionais e também sempre me sinto em débito com a diversidade racial, de gênero, de orientação, que é uma coisa que eu passei a me tocar no meio do caminho, assim. No começo eu não tinha muito percebido que eu praticamente só falava com gente branca. E é uma preocupação ainda, só que é isso, às vezes não dá tempo pra eu falar com, sei lá, e descobrir uma pessoa de uma área que não tem nada a ver. Então, tipo, puta merda, tá chegando, preciso postar um episódio, vou falar com um designer, vai, que eu conheço um monte. Pra não cair ali com a periodicidade, às vezes vai pra um caminho de uma pessoa que eu já conheço e que costuma ser numa área mais relacionada à comunicação, design, alguma coisa visual. Mas, cara, tem episódios fantásticos que, assim, modéstia à parte, que eu acho dos mais interessantes, que são de áreas que eu não faço ideia, assim. Tipo, eu conversei com uma oceanógrafa freelancer e a vida dela é completamente diferente, assim, ela passa... Oceanógrafa freelancer, eu sempre achei que certas profissões, tipo, da área da ciência, não existisse freelancer. Pois é. Tu trabalha para uma instituição sim, de pesquisa, sim. sei então, lá. ela trabalha para diversas, assim, ela coleta dados, mas ela passa a maior parte da vida dela embarcada em navios gigantes, coleta dados, assim. Só que ela coleta dados para diversas empresas, para diversos trabalhos específicos de diversas empresas. Então, geralmente, pela agenda dela, tipo, ela tá embarcada trabalhando para uma empresa, ela já sabe qual vai ser a próxima. Às vezes é em outro país que ela vai embarcar, então, hoje em dia ela mora na Europa, mas ela é meio nômade, assim, porque não tem muito... Como eu falei, ela passa a maior parte do tempo em navio, não em terra firme. Então, ela não tem uma casa fixa. E é isso. As empresas entram em contato, ela faz um trabalho aqui, 3 meses nesse barco. Aí volta, de repente pega um trem para outro país, outro barco, mais um mês. É completamente diferente, né? Dessa minha vida e de muita gente de comunicação, que é, cara, muitas horas por dia na cadeirinha aqui no escritório, frente ao computador e tal. E ela também trabalha no computador e tal, só que ela tá num barco, cara. É uma outra realidade, assim, sabe? E falei com guia turístico, falei com piercer, tatuadora, o cara do figurino que eu conversei, que eu comentei agora há pouco. Então, assim, eu acho que isso dá uma certa amplidão de repertório pra gente entender que é um caminho independente se você é designer ou publicitário, assim. E que a gente aprende com as pessoas fazendo do jeito delas, seja lá o que for. Com a experiência de vida mesmo das outras pessoas, que o trabalho toma muito nosso tempo, né? Então acaba sendo a vida da pessoa que a gente conhece um pouquinho ali numa entrevista. Tem algum feedback que te marcou, assim, dos teus ouvintes? Alguém que tu acha que tu realmente ajudou aquela pessoa numa transição? Deve haver muitas pessoas, mas algum feedback que tu te recorda, assim? Cara, eu já recebi algumas vezes de estudante universitário e eu fico muito feliz. Tipo, a pessoa com 17 a 20 anos ali, bem jovem, já tá com isso na cabeça e tá, de alguma maneira, o podcast tá ajudando ela a ver que é uma possibilidade, sabe? Então, várias vezes, gente que tá na faculdade ou nem pretende fazer faculdade, mas tá estudando pra fazer alguma coisa, tava meio nessa de, puta, será que eu consigo não trabalhar numa empresa? Porque eu não vou ficar feliz numa empresa. E aí, pedacinho dessa mentalidade pode ser ajudada com o podcast, sabe? Com o freela. Então, esses feedbacks são muito legais. Já, por exemplo, uma das últimas pessoas que eu entrevistei, que foi a Paula Lucas, que é a animadora, comentou que ela ouvia muito e que ajudou ela a tomar a decisão de virar freela, e depois eu entrevistei ela. Então eu fiquei muito, sabe? Tipo, consegui participar de duas pontas ali, indiretamente também, e achei um feedback muito bom. Como eu comentei, tem gente que manda e-mail às vezes, né? E aí o cenário
ideal, assim, tipo, putz, uma pessoa muito legal, quer ser entrevistada, não preciso nem me esforçar pra achar, é perfeito. E eu fiquei muito feliz também quando, no ano passado, eu acho, ou retrasado, o Freela apareceu numa lista da Forbes, do site da Forbes, de podcasts de negócios. Acho que eram 12 melhores podcasts de negócios no Brasil. E aí o Freela tava lá, eu fiquei, meu Deus, não, é isso que me deixou mais feliz, sabe? Foi, tipo, um dia eu abri o Instagram e eu tava marcado num post lá, legal, né? O podcast tava marcado no post da Forbes, eu fiquei, quê? Tem alguma coisa errada, assim. Em alguma medida é um feedback também, né? Tipo, jornalistas que estão dedicados a isso acharam conteúdo bom o suficiente pra listar lá. Então, eu fiquei muito feliz com isso, assim. E acho que isso também faz parte da outra resposta, né? Da outra pergunta que você fez, que é da onde vem o gás. Cara, tem vários momentos em que eu tô desanimado e tipo, puta, domingo eu tenho que ouvir a edição pra ver se tá boa pra postar, porque não deu tempo até agora, sabe assim? Então tem momentos de, puta, já tô cansado do trabalho, tenho que fazer mais não sei o que, tenho que mandar e-mail, tenho que procurar alguém e tal. Mas parte da resposta de onde vem o gás é meio difícil de responder, assim. Tem tudo que eu falei e tem um fator que eu não consigo nem muito botar em palavras, que é, cara, eu sinto que eu tenho que fazer, assim. Sei lá por quê, tipo, eu não quero parar, sabe, assim, eu não sei explicar. Eu só quero botar isso aí no mundo, assim, eu sinto uma certa responsabilidade, assim, não querendo ser prepotente, porque não que eu acho que, ai meu Deus, vai mudar o mundo, tipo, não vai, bicho. Mas eu sinto esse ímpeto de continuar fazendo, assim, sabe? Não, tem que ter pelo menos um por mês, tem gente que tá gostando, então vamos. Nossa, Gini, isso que tu falou também me toca, assim, de uma certa forma, porque, ok, eu comecei meu podcast faz 6 meses, né, tô conseguindo manter a periodicidade semanal, embora eu esteja fazendo pausas, mas é óbvio, né, a audiência cresce devagar, alguns feedbacks são muito legais, né, mas muitas vezes é um ofício meio solitário, que tu tá ali tomando as decisões sozinho, e aí tem que ir atrás de entrevistado, que eu também queria poder produzir muito melhor as minhas temporadas, mas às vezes não dá, não consigo trazer a diversidade que eu queria e tudo, enfim, todas aquelas coisas, mas eu sinto que eu preciso colocar isso no mundo, eu preciso continuar, sabe, é como se assim, parar não é uma opção, pelo menos não agora. Acho que esse projeto ainda pode crescer e tal. E aí, eu quero trazer uma coisa que tu falou lá no início, que é sobre o que é dar certo. Porque nem sempre o dar certo é tu viver do teu podcast. Eu acho que essa pergunta, a resposta varia, sim. Tem épocas que eu tô menos animado e que eu acho que não tá dando certo, então, tipo, daqui a pouco eu paro. Muito pela coisa do trabalho de não conseguir terceirizar nada, assim. Aliás, eu sou bem contra a mentalidade de tudo tem que crescer e ter mais pessoas trabalhando em cima e tal. Que até é uma discussão dentro do universo do freelancer, né? Você quer crescer, você não quer e tal. Inclusive eu li um livro bem bom sobre isso. Não é nem então essa questão de, pô, precisa crescer, precisa ter mais gente. Eu não tô mirando no Filhos da Grávida de Taubaté, sabe? Nos podcasts gigantescos, assim. Não, cara, não vai acontecer. E até eu acho que um parênteses, uma discussão paralela é se no Brasil existe abertura para gêneros diferentes, assim, de podcast, que eu acho que tem alguns gêneros bem consolidados que claramente atraem muito público, e eu não sei se, por exemplo, o que a gente tá fazendo aqui é um negócio que tem margem pra ser gigante, assim. Acho que não, hoje, mas eu não sei, não é um julgamento de valor, assim, mas, enfim, uma característica, talvez, do mercado, e eu tô falando isso da minha cabeça, eu não tenho pesquisas decentes pra me embasar. Mas eu concordo contigo, a gente, né, quem faz podcast de nicho, a gente não tá mirando nos Filhos da Grávida de Taubaté, no Calcinha Larga, no Mamilos, né? A gente tem ali, provavelmente a tendência é ter aquele público que talvez seja pequeno, mas que se identifique muito com o conteúdo, né? Então, e aí eu acho que você respondeu uma das coisas que pra mim é um fator de sucesso, assim. Tem gente que vai botar fé e vai ouvir, mesmo que não seja exatamente uma área de interesse. Isso pra mim dá certo dentro do Freela Podcast, sabe? Porque é lógico que, e isso também se reflete muito claramente nos dados ali de quantos downloads e ouvidas tem por episódio. Quando eu chamo uma pessoa que é, por exemplo, uma ilustradora muito reconhecida, tem mais ouvidos, óbvio, porque ela tem o público dela que acaba chegando ali, quer ouvir esta pessoa falar. Mas o que eu acho que é um puta sucesso é ter a galera que vai ver, bicho, oceanógrafa e vai ouvir. E trabalha com design, mas vai ouvir independente do que for, assim, conquistar um público fiel. Eu tava falando dessa questão de terceirizar, o que complica no terceirizar
terceirizar é dar essa atração que eu falei antes de, pô, eu queria fazer mais, só que eu não consigo, eu só conseguiria se eu terceirizasse. E não é nem... uma parte é por tempo, mas outra parte considerável é por competência, assim. Tipo, eu não consigo fazer uma boa comunicação no Instagram, sabe? Eu consigo fazer o layout, mas eu não consigo planejar conteúdo, assim. Embora a minha formação primária também seja propaganda e marketing, eu sou péssimo nesse planejamento, assim, sabe? Então eu precisaria de alguém que faz isso direito. Inclusive, de uns tempos pra cá, eu tenho tido uma ajuda de uma pessoa que eu acho fantástica, que eu entrevistei também, mas que, claro, gostaria ela também de fazer mais, pelo que ela me fala e tudo, só que eu não consigo pagar. Então, tipo, fica foda, né? Eu sei como é. Eu não vou cobrar nada, eu já acho incrível o que ela faz, assim. Então, isso é um pouco frustrante, assim. Talvez os medidores de sucesso que não estão indo muito bem, sabe? De tipo, eu queria ter mais apoiadores pra poder pedir pra alguém cuidar das redes sociais, pra poder fazer um episódio a mais por mês, sei lá. Mas como que eu consigo mais apoiadores? Sendo bom na divulgação. Fica meio um paradoxo aí. Tipo... só que daí tem aquela coisa de, ok, eu sou um criador de conteúdo, mas o meu conteúdo é o podcast, então os meus esforços estão indo pra fazer o podcast. Exato. Aí, além do podcast, tem que fazer o Instagram, tem que fazer o Twitter. Então, aí a gente entra numa seara bem difícil, que também é um dilema pra mim, assim. Né? Sim, e é um dilema profissional também pra diversas áreas, né? Várias pessoas já comentaram em entrevistas no Freela, assim, que eu sempre penso pra mim mesmo, beleza, eu tô entrando mais na ilustração infantil agora e tal, e putz, precisa fazer post no Instagram. Só que não quero fazer post no Instagram, tá ligado? Eu quero fazer livro. Todo mundo tem que virar o seu próprio influenciador digital do seu negócio, da Sim, sua profissão, né? E é muito trabalhoso, muito cara. chato. Sim, assim, eu não gosto, acho chato, mas tipo, isso é a minha opinião. Tem gente que adora, tá tudo bem. Mas que dá trabalho é meio universal, assim, ninguém pode negar que dá um puta trabalho. E as pessoas que, mesmo as pessoas que parecem fazer isso mais naturalmente, né, que são as pessoas que falam mais da vida delas ali, meio vlog e tal, cara, dá um trabalho do cacete. Tu não pode ir numa exposição e não filmar, sabe? Assim, com certeza as pessoas às vezes querem não fazer nada. Tu não pode tirar férias e não ficar ali. Sim, até você comentou do Imagina Juntas, que eu participei e tal. A Jéssica e a Tulin, que fazem bastante disso, né? Tu entrevistou elas, né, Eugênie? Entrevistei a Jéssica. Então, elas fazem bastante esse trabalho, né, de mostrando um pouco, o conteúdo é um pouco do que elas fazem na vida delas ali. E eu sempre penso, cara, que trampo, cansativo, assim, sabe? Porque se como freelancers a gente já tem dificuldade de desligar às vezes, imagina como freelancers em que o trabalho tá ali na sua mão, no celular o tempo todo, que já é uma realidade para muitas outras áreas também, mas que o próprio trabalho é você fazer coisas e mostrar como você tá fazendo, e dar umas dicas, e comentar, dar sua opinião sobre, sei lá, um filme, uma série, uma exposição, uma música. Eu fico, nossa, cara, exaustivo, assim. Agora ficou mais fácil apoiar a Era do Áudio. Entrando em apoia.se/ajude a Era do Áudio, você pode fazer uma doação esporádica a partir de R$3, sem compromisso, sem assinatura mensal. É o valor que você pode e acha justo. Já se você quer ser um apoiador mensal, entra em apoia.se/a Era do Áudio e garante o acesso ao nosso encontrinho mensal dos ouvintes. Se você tá fora do Brasil, pode acessar as opções equivalentes no Patreon. Esse apoio financia a edição do podcast para eu entregar episódios semanais aí no seu tocador. Então ajude e divulgue. Todos esses links estão aqui no box de informações do episódio. E agora a gente volta para a entrevista. Quando eu comecei com a Era do Áudio, eu pensei, porque tinha uma época que eu era mais comunicativa nas redes sociais, na época do Snapchat, eu gravava uns vídeos e tal, e eu pensei, não, eu acho que eu posso, sabe, ir lá, colocar minha cara, falar umas coisas, assim, ter uma presença diária ou algo do tipo. Uhum. Só que aí começaram os TikToks, Reels, blá blá blá, dancinhas e pessoas apontando pra palavras na tela, e aí quando começou aquilo ali e virou só aquilo ali, eu falei, não, desculpa, eu não vou participar disso, eu sei que isso vai ter uma consequência pro meu podcast, que pelo menos o perfil do podcast não vai crescer como deveria, mas eu me recuso a ficar fazendo dancinha. Sim, e é foda porque eu acho que tinha que ser uma opção, né? E é uma opção, só que as consequências são essas que você falou. Assim, você vai perder uma certa atração. E pra mim, cara, rede social, eu agora, esse ano, minha relação com o celular tá ficando um pouco mais calma, mas eu não gosto muito, eu fico puto, eu fico ansioso. Eu não tenho perfil pessoal, por exemplo, no Instagram. Não tenho, de vez em nunca eu posto assim, tipo, puta, fui num lugar
lugar que eu achei muito massa, me identifico muito, então eu posto alguma coisa. Ou, sei lá, alguma coisa política no Stories. Mas minha timeline é só desenho, é só coisa profissional e também é muito eventual, eu não tenho uma super frequência. Então, assim, não é um negócio que eu me sinto bem fazendo. Eu não posto foto minha, sabe? Então é mais difícil também ver que isso é uma certa cobrança quando você tem um projeto tipo o Freela Podcast, ou você precisa que as pessoas vejam seu portfólio pra te chamar pra trabalhar, ou enfim, qualquer projeto, né? Divulgação de qualquer projeto acaba passando por redes sociais e pra mim é um negócio meio... Fico batendo cabeça, sabe? E eu acho que volta um pouco numa coisa que tu falava antes. A gente tá toda hora pensando, nossa, isso podia ser um episódio, né? E todo mundo que trabalha com comunicação, dos roteiristas aos escritores, pessoas que fazem vídeo, designers, eu acho que todo mundo tem isso, porque tu trabalha com a tua criatividade, com a tua cabeça, e ela tá pensando o tempo inteiro, né? Sim, e aí, uma coisa que eu entro também nas entrevistas, que pra mim é uma dificuldade super, assim, inclusive eu tenho uma puta síndrome de impostor de falar, tipo, cara, eu sou host do Freela, mas eu sou um Freela horrível, assim, minha gestão de tempo é muito complicada, sabe, tipo, eu sofro de não conseguir fazer tudo, e tem isso, tipo, eu tô fazendo uma coisa, eu tenho uma ideia pra outra, então, sabe, no aplicativo de notas aqui, listas de ideias de coisa que eu tenho pra fazer, tem, só que não dá tempo de fazer todas, e tem a lista de ideias que eu tenho de projeto pessoal, tem a lista só pro Freela Podcast, tem a lista não sei o quê, mas quando, né? Voltando, assim, falar dos teus episódios, o que tu acha que é muito incomum entre todos os freelas que tu entrevista, mesmo da oceanógrafa até uma pessoa que trabalha numa área mais próxima à tua? Cara, é louco porque eu acabei de falar, né, que eu sofro um pouco com essa gestão de tempo, e eu acho que uma das coisas mais incomuns, né, que me marcam, assim, quando as pessoas falam, é quem tá extremamente tranquilo com a sua rotina, assim. Sério? Existem essas pessoas? Quem são? Existem, muito louco, né? E principalmente quando a rotina não é muito bem definida, assim. Eu lembro que um dos primeiros episódios, acho que terceiro episódio, é com o Andreazzi, que eu trabalhei com ele é redator, e aí ele comenta, cara, eu não sei quantas horas por dia eu trabalho quanto eu precisar, se eu resolver em 10 minutos, demorou, se precisar de 10 horas, tem dia que eu trabalho enquanto eu ando de bicicleta, assim, eu tô pensando nos textos, aí eu paro um pouco a bike, anoto no celular e tal, e eu fico, isso aí é impressionante, e é meio raro, até porque tem áreas que simplesmente não dá, né? Tu vai ser oceanógrafo, você tem que coletar dados de pesquisa, não tem o que fazer, tu vai ter que ficar horas e horas ali olhando os dados, coletando. Você é animador, animadora, cara, você vai ter que ficar horas animando, ilustrando, fazendo layout, enfim, muitas profissões não tem tanta margem assim, mas acho que é um negócio raro as pessoas estarem satisfeitas assim com a rotina. Eu nunca tô, eu acho que eu sempre tô mudando alguma coisa assim, sabe? E até essa questão de área profissional, eu acho que eu fiquei muito tempo mudando de área profissional e ainda tô, né? Não mudando, mas agregando uma nova, assim. Tipo, como eu falei, minha formação primária é em propaganda e marketing, eu me formei em 2013, mas eu já tinha sacado que eu não gostava muito de trabalhar com publicidade, nem com marketing. Eu tinha trabalhado em agência com direção de arte, em propaganda, mas já tinha visto que o ritmo não era muito legal pra mim, não curtia muito. Aí eu fui fazer outra faculdade de design gráfico, comecei a trabalhar em estúdios e tal, com branding. Então já mudei de área e entrei na faculdade querendo ser redator, né? Então já mudei pra visual, aí mudei pra design, aí fui mudando pra tipografia, lentamente até conseguir, porque também é uma área meio pequena e com muitas particularidades. E agora, beleza, consegui, trabalho com tipografia, mas eu também quero trabalhar com aquele outro negócio. Minha cabeça é meio, tipo, se eu pudesse, eu queria estudar pra trabalhar com dublagem também, eu queria, sei lá, fazer mil coisas, assim. Mas aí entra na gestão de tempo, na grana e tudo mais. E acho que o podcast também entra aí, né? Se eu pudesse, eu faria muito mais. Tirando o tempo e a grana fora dessa equação, tu criaria um outro podcast sobre algum outro assunto? Ou não, assim, tu acha que o Freela é o teu podcast, é o podcast que tu queria fazer, assim? Nossa, é um universo tão enorme tirando dinheiro e tempo. Daí é basicamente uma outra vida, um outro planeta, um outro país. Uma vida de herdeiro, né? Eu acho que eu nunca pensei muito sério sobre isso, assim, eu nunca tive um projeto meio definido, mas, cara, você perguntando se eu tivesse tempo, acho que eu faria, assim. Acho que eu pegaria um assunto de interesse qualquer e chamaria alguém pra fazer comigo um podcast mais roda de conversa, assim. Não entrevista, mas tipo, pô, vamos falar sobre... assunto de interesse não falta, sabe? Assim, tipo, sobre qualquer esporte, sobre arte, sobre, sei lá, literatura, qualquer coisa.
coisa. Não que eu seja qualificado pra falar de tudo isso, de jeito nenhum, mas acho que esse seria um ponto no podcast também. Tipo, vamos pesquisar e vamos ver qual é que é. Legal. Falando sobre ter uma roda de conversa, dentro do Frila Podcast, eu vi que tem alguns episódios que são papo Frila. Sim. Gostaria que tu falasse o que é, se é um projeto. Eu ouvi um dos episódios, eu adorei. Mas me fala do papo Frila. Então, o Papo Frila, cara, definitivamente não daria pra não falar sobre isso, assim, porque é uma série de episódios que não é muito longa e que eu espero que volte a acontecer ainda, mas que foi uma parceria com a Frila School, que é da Denise Saito. É um projeto também muito legal, tem muito conteúdo no Instagram legal pra caramba, tem lives, tem YouTube e principalmente é um curso, chama Frila School por isso, né? É um curso de como ser frila, assim. E ela faz uma mentoria também, que é 1 a 1. Ela é freela há muitos anos. Ela é designer gráfica também bem estabelecida faz tempo. E aí ela entrou em contato comigo, falou, pô, eu tava pensando em fazer um podcast, mas eu vi que já tem um podcast legal fazendo isso. Então, e se a gente fizer uma parceria? Eu falei, lógico, sim, porque eu já conhecia a Frila School, talvez tenha me faltado até a iniciativa, né? Eu nunca tinha pensado em fazer uma parceria e tal, mas ela veio com essa proposta. Ela sugeriu também o formato, né, pra se diferenciar dos episódios que eu tenho sempre, fazer esse esquema mais roda de conversa. Então, alguns episódios foi eu e ela, Denise, que apresentamos, e outros entrou uma outra pessoa no lugar da Denise, mas ainda era representando a Frila School, e 2, 3 convidados, assim. E, cara, é um outro esquema e é muito legal também. Isso é uma coisa que eu gostaria de continuar fazendo. Essa parceria tá meio em hiato agora, porque existem outros pontos ali, o planejamento da Frila School também tem um monte de coisa, e, enfim, deram uma pausa por enquanto, espero que a gente volte em breve. São episódios diferentes, né, que tem uma dinâmica diferente, que eu acho que pra muita gente talvez seja mais fácil de ouvir, são mais vozes diferentes, às vezes mais áreas diferentes no mesmo episódio, e tem temas definidos, né? Diferente dos meus episódios que são a maioria, que são entrevistas individuais ou com 2 pessoas, assim, no máximo. Eu tive uma entrevista só, eu acho, com uma dupla, e eu vou ter mais uma logo mais, acho que mês que vem. São perguntas meio definidas, é um trajeto da conversa ali que é parecido pra todo mundo. Então a pessoa fala da experiência dela. E nesses episódios do Papo Frila é uma outra lógica, que é, bom, vamos falar sobre esse tema, e aí tem uma pessoa de uma área que mora em tal lugar e trabalha com não sei o que, tem outra que às vezes nem é frila, mas trabalha diretamente com frilas, sabe? Contrata frilas ou faz mentoria, enfim, tem pessoas de áreas bem diferentes, sempre uma galera super qualificada, assim. Então é um outro tipo de episódio que é bem legal e que talvez tenha mais a ver com esses que a gente tava falando, né? Com essas dinâmicas de podcasts que são maiores no Brasil. E até nem aconteceu no Papo Frila, mas eu percebo que os podcasts maiores, assim, às vezes tem divisão de bloco, né? Tal bloco a gente fala sobre tal coisa. Tem um podcast que eu gosto muito sobre música que é bem dividido assim, tem um bloco que às vezes tem uma pessoa sendo entrevistada, em outro é só as dicas de quem já tá sempre ali. Então essas divisões permitem também você, às vezes, não ouvir 1 hora direto. Ouvir uma meia hora aqui, um bloquinho, amanhã eu escuto outro, depois volto. Divide, né? O conteúdo torna mais fácil pra ser digerido, né? Algo do tipo. Sim, é porque eu imagino que as pessoas, tudo bem, pausar uma entrevista no meio e continuar no outro dia. Eu sou muito noiado com isso, assim, eu não consigo muito fazer isso. Ah, tu não pausa? Eu Eu pauso, não consigo, cara. Uma coisa, por exemplo, insuportável pra mim é, tipo, não ver o filme inteiro, sabe? Tipo, ai, tô com sono amanhã, eu continuo. Isso pra mim é uma luta, assim. Eu faço de tudo pra ver inteiro, porque eu não quero ver de uma vez só. Então, eu acho que isso é uma característica legal, assim, que ajuda a dividir, né? E, Gini, eu quero saber o que tu tem a dizer pros podcasters que estão aí começando, que estão fazendo um trabalho independente, porque assim, eu notei, tu mesmo falou, né, que tu tem um pouco dessa síndrome de impostor e tal, mas olha só, né, o teu podcast, ele se paga, né, pelo menos a edição, então tu tem um programa de membros, tu tem um conteúdo incrível, tu não desistiu do podcast quando as estatísticas mostram que boa parte da galera desiste, né, tu continua com ele, assim, eu sou fã do Frila Podcast, eu acho que tu faz um trabalho incrível, e apesar das adversidades que a gente tem, né, fazendo podcast como aquela coisa por hobby, por amor e tal, então o que tu tem a dizer pra galera que tá aí batendo cabeça, que tá com dificuldade pra continuar o seu projeto? Enfim, conselhos de Lucas Gini, vamos ouvir. Olha, eu acho que uma das questões chave pra continuar é fazer uma coisa que pelo menos
o processo, o núcleo do conteúdo seja confortável, divertido, gostoso, assim. Porque é o que eu falei, enquanto eu estou entrevistando as pessoas, eu nunca tô chateado. Eu tô sempre felizão. Pra mim é muito legal entrevistar as pessoas, assim. Até, nem sei se eu já falei isso gravando em algum lugar, mas pra mim tem vezes que é só, tipo, cara, eu queria uma desculpa pra falar com gente que eu não conheço, e aí eu posso gravar, então essa é a minha desculpa, sabe? E isso é um negócio que acho que ajuda nessa longevidade, porque se o processo principal, assim, fosse chato, fosse muito pesado, acho que eu já teria parado. Mas o que às vezes pode ser chato ou pesado é o trabalho que dá, é não conseguir terceirizar, é a rede social, antes a edição que me dava muito trabalho. Então essas coisas poderiam ser desestimulantes, mas o núcleo, sabe, o principal, que é entrevistar a gente, pra mim é super estimulante. Então, acho que se você quer fazer alguma coisa, se você quer criar um podcast e não quer desistir rápido, é isso, tem que ser legal, assim. Minimamente tem que ser divertido, ou que te engrandeça de algum jeito, você tem que sentir satisfação. Talvez você não vá sentir satisfação passando 2 horas vendo os arquivinhos de áudio, as ondas de som lá pra cortar uns pedaços. Talvez você não vá sentir satisfação fazendo post do Instagram, mas falando sobre o assunto que você fala no seu podcast, seja finanças, filmes, a sua vida, ou sei lá, beber com uma amiga e falar qualquer besteira, é legal? Então tá, então tem um motivo. Acho que o principal tá bem feitinho ali, tá te trazendo uma boa troca. Eu me sinto da mesma forma, é isso. Tanto é que meu outro podcast, o Caravela Brasileira, eu não estava mais tendo prazer em gravar o podcast. E daí eu pensei, não, chegou, parou, sabe? Enfim, não tava mais sendo divertido. Gini, foi um prazer falar contigo. Desejo todo o sucesso do mundo pra ti profissionalmente e também com o Frila Podcast. Então deixa aí os arrobas, os e-mails, os contatos para as pessoas te encontrarem aí nas redes. Muito embora, né, as redes não sejam o nosso lugar favorito. Não, mas é importante pra galera conhecer. Bom, o Frila tá em todas as plataformas, pelo menos todas as que eu conheço aí de podcasts, então é Frila, Frila podcast. No Instagram, @FrilaPodcast também. E galera, às vezes entra em contato por e-mail. Geralmente eu falo por e-mail com as pessoas que eu vou entrevistar. Então é frilapodcast@gmail.com. Se quiserem também conhecer o meu trabalho, apesar de eu não postar com uma super frequência, como eu falei, no Instagram é @gini.lucas e meu site é lucasgini.com. Mas aí são coisas de ilustração, tipografia. Acho que um recado que eu tenho super dificuldade de dar, mas que é importante, é pra galera que conhecer e curtir e puder dar uma colaboração lá no Apoia-se, faz bastante diferença. Acho que é normal ser super difícil as pessoas chegarem nesse ponto, né? Se identificarem a ponto de botar uma graninha ali. Eu mesmo, se eu tivesse mais dinheiro, eu daria uma puta grana pra um monte de conteúdos que eu adoro, mas não é tão simples assim. Mas de tudo que a gente conversou, acho que é importante reforçar o papel também desses apoiadores e apoiadoras que dando, sei lá, R$5, R$2, R$10 por mês, e que sem alguém pra editar pra mim não estaria rolando, não chegaria tanto tempo, sabe, não estaria em 2022 ainda o Frila. É isso de contatos e agradeço de novo o convite, fiquei super feliz, espero não ter viajado demais nas respostas aí, o papel de entrevistado é diferente do de entrevistador, mas fiquei muito feliz, obrigado de verdade, Ananda. Muito obrigada, Gini, e falamos em breve, muito sucesso pra ti e até a próxima. Pra ti também, obrigado. Beijo. Tchau. E aí, gostou dessa conversa? Se você quiser trocar uma ideia sobre áudio e comunicação e acompanhar a Era do Áudio nas redes sociais, é só seguir @aeradoaudio lá no Instagram. E eu tô em todas as redes sociais como @AnandaGarcia. O nosso e-mail é aeradoaudio@gmail.com. Até o próximo episódio. Tchau!